A famosa botija do senhor João Freire e de sua irmã Ivanice é tema de conversas entre gerações, alimentando o imaginário popular com suas narrativas de tesouros escondidos e descobertas misteriosas. A botija, para quem não conhece, é uma lenda popular nordestina que envolve a crença em tesouros enterrados em tempos antigos, geralmente por escravos ou moradores ricos que, temendo serem roubados, escondiam as suas riquezas em lugares secretos. No caso de João Freire e Ivanice, a lenda foi ganhando força ao longo dos anos, especialmente devido aos relatos de que a família teria encontrado pistas concretas de um desses tesouros. Meus familiares sempre diziam que havia algo importante enterrado em nossas terras, mas não sabíamos o local exato. Muitas vezes, escavamos na esperança de encontrar algum vestígio, conta João Freire. Hoje, com mais de 76 anos, ainda com um brilho no olhar ao falar sobre as aventuras que viveu ao lado de Ivanice. As buscas nunca resultaram em uma descoberta concreta, mas isso não diminuiu o fascínio pela história. Ao contrário, a cada nova escavação, novos relatos surgiam. Alguns moradores dizem que, em noite de lua cheia, é possível ouvir sons e uma luz forte e estranha vindo das terras da família Freire, alimentando ainda mais o mistério. A lenda começou quando o senhor João, ainda jovem, teria escutado histórias passadas por seus parentes sobre um suposto tesouro enterrado nas terras da família. Ivanice, uma de suas irmãs mais velhas, sempre se mostrou cética, mas ao mesmo tempo fascinada pelas possibilidades ao longo das décadas. A curiosidade os levou a realizar algumas escavações nas terras em busca de sinais do mítico tesouro. Só que ele não conseguiu, ele não obteve êxito porque ele foi em um horário diferente determinado pela alma, não foi isso, seu João? Nos conte como foi que aconteceu. Aí meia-noite, e a gente veio encorajar meia-noite, que era eu e minha irmã, né? Nós fomos meio-dia. Falaram que ele vai chegar lá e quebrar um terço em cima do local, né? Quebrar um terço? Isso. Aí começar a cavar. Aí nós começamos a cavar, o tio e a minha mãe, quando nós encontramos uma sandália, carvão, e quando, lá no fundo uma folha verde, ninguém sabe de onde essa folha caiu, né? Aí quando apareceu as demais acabadas, aí deu uma ventania, o pé de jatobá, 4 pessoas não abarca ele. Por menos que eu pensei que ia quebrar o pé de jatobá. Onde era esse local? É na Sítio da Boa Vista, sítio final de Zé Freire, meu pai. Na Serra Grande? Na Serra Grande. Na ladeira da Serra da Boa Vista. A nossa famosa Serra da Ibiapaba. É o município de Ibiapina. Meu pai tinha essa propriedade e a alma, uma determinada alma, deu essa botija, que era herdeira do terreno que meu pai herdou dessa senhora, que o pai foi casado com ela, né? Que ela entregou a botija. E como nós fomos em hora não combinado, que era meia-noite, nós fomos 2 horas, meio-dia mais ou menos, eu sei que deu uma ventania que parecia que ia quebrar o pé de jatobá. Seu João, quem foi que teve a visão? Quem foi que sonhou? Essa alma apareceu para quem? Minha irmã, a tia Selma, que é dona dessa casa. Apareceu para ela? Apareceu para ela, mas seu dia ela falou, né? Para minha mãe, para a mamãe, uma pessoa assim, deu uma botija para mim, só que é para arrancar meia-noite. E meia-noite eu não vou não, eu não tenho coragem. Aí ele convidou, nós fomos rezando o terço, ia rezar o terço, quando chegar lá para colocar o terço em cima e quebrar o terço. É corredor, não é para entender, né? Eu sei que quando foi, na hora que apareceu uma sandália lá no meio do mato, tinha um buraco, que o pé de jatobá, que era germinado, né? E um galho morreu e outro ficou sem sobreviveu. Aí ficou aquele furo. E sei que quando que apareceu a sandália, aí apareceu o carvão. Aí nessa da hora do carvão foi a hora da ventania. Ninguém sabe que... Ventania forte demais. Você nunca tinha visto uma ventania como aquela? Não tinha visto na minha vida. Era um pé de jatobá que 4 homens não abarcam ele. Ou seja, você nem começou a cavar? Não, nós estávamos cavando. Cavando quando chegou a ter uma sandália, né? Na hora que apareceu o carvão, aí apareceu depois da ventania. Eu sei que foi aí a correria. Com a alavanca no ombro, que o lugar era ruim. E eu acho que essa botija está lá hoje assim. Porque nunca conseguiu ninguém tirar e diz que até hoje ainda aparecem assombrações nesse lugar. Tem uma bola de fogo, sobe andando no pé de jatobá todinho. Sobe e desce. Muito antes da gente descer o corrido, a gente entrar na casa da botija, já tinha as noites escuras, né? A gente via a toca de fogo. Que dizem que onde tem botija aparece essa toca de fogo, né? E lá não foi arrancada não. Agora, pode apontar outra?
de botija. Essa foi aqui dentro do campo mesmo. Outra botija? Muita gente não acredita que exista botija. Talvez hoje não exista mais, mas antigamente as pessoas ricas que tinham grandes posses não tinham banco naquela época, né? Então eles enterravam o dinheiro para depois vinha como assombração, né? Aí é dessa maneira que acontecia, né, seu João? Apareceu, a pessoa apareceu para dar para mim, mano, a botija. E era para arrancar da meia-noite. Agora de lá foi coisa séria também. O senhor estava presente também dessa? Eu ia com a minha irmã. E nessa casa dessa mulher, dessa senhora, ela tinha muita coisa antiga. Tinha um relógio daquele de Big Ben, né? Big Ben. Aquele daqui. Aquele relógio antigo. Não, era de madeira, aquele de madeira. Aquele que toca, que balança. E estava parado há muito tempo. E tinha uns baús. E a minha irmã, muito corajosa, a Ivanice, né? Ela foi arrancar sozinha. Era meio-dia também, era para ser meia-noite. Desde que ela falou para mim, ó, tem um pé de laranja, debaixo do pé de laranja tem uma pedra, uma laje. É só tirar aquela pedra lá e cavar que a botija está lá. Mas vocês eram muito teimosos, era para ir meia-noite e vocês só iam meio-dia, não tinha coragem. Aí depois, a minha irmã entrou sozinha. Aí quando foi depois umas horas, ela começaram a bater no baú, o relógio tocou, como nunca tinha o relógio antigo, sem tocar, sem bater. Não estava mais funcionando e voltou a funcionar nessa hora? Não, nada, casa. Aí se batendo no baú, a minha irmã foi abrir a porta, né? Muita gente curiosa, né? Saíram lá na porta, a minha irmã rezou. Fomos lá, olhamos, estava do mesmo jeito que ela contou para nós lá no sítio. Ela vinha do sítio de Craçadinho. Aí, com o tempo me arrancou. Aí depois a mulher, que essa senhora que enterrou a botija, criou, ela arrancou essa botija. Tinha o que na botija? Ninguém sabe. Eu sei que a mulher sumiu, nunca mais apareceu. Quem arranca a botija não pode ficar no local que morava. Essa mulher foi embora para o Piauí, foi para o Maranhão, nunca mais voltou. É uma mulher que ela criou. Segundo as crenças, quem arranca uma botija, ele tem que sair daqui, tipo, arrancou na cidade de Mucambo. Tem que ir embora do Mucambo, porque senão morre. Tem que ir para outra cidade. Essa senhora foi embora. Apareceu o buraco lá, como foi citado pela Alma, né? Com a minha irmã. Eu fui com ela, presenciei, que ela começou a rezar sozinha, ela começou a bater em baú, aquele baú antigo de couro, né? E o relógio bateu também. Ela abriu a porta para entrar. Eu entrei, aí foi com determinado tempo. Aí eu soube mesmo que a mulher tinha se mudado. Foi olhar lá e ela foi embora, nunca mais apareceu aqui no campo. E as assombrações, as bolas de fogo lá na Cinta, que os seus familiares eram todos de lá, seus avós, né? Seus pais também? Só meu pai que morava lá, né? As minhas irmãs tudo presenciavam. A gente viu a toca de fogo subindo e descendo onde tem a botija. Que dizem que onde tem botija, parece assim. Ou seja, é tudo verdade o que o senhor Sebastião Tibus conta lá e é do mesmo local, né, que ele viu essas tochas de fogo. Até hoje ainda existe essas tochas de fogo lá. Existe. Lá no nosso sítio, se não tinha arrancado a botija, é uma pena que não dá pra gente colocar lá de muito difícil acesso, né? Aí tem o pé de jatobá, tem no mesmo local. Quando eu passo lá, eu passava lá antes, era que eu passava me arrepiado, quando eu lembrava da marmota que o senhor viu. Um pé de jatobá balançado daquele jeito, que é mesmo que pegar um pé e balançar. Qual a largura mais ou menos aí do pé de jatobá? Três pessoas numa vaca ele. E ele balançava com a ventania? Balançava em cima. Mas nos outros não, mas em cima tinha balançando os galhos, como se fosse quebrar tudo. Só tinha o senhor e a sua irmã? Só eu e ela. Aí saíram correndo? Correndo. Tinha deixado, dar uma alavanca e a enxada. Rapaz, acho que o azar teria aparecido uma sandália lá, uma folha e o carvão. Que diz que o carvão se transforma em... o dinheiro se transforma em carvão, quando é negócio de visagem, né? Seu João, quando a alma apareceu para sua irmã, o que foi que a alma falou em sonho para sua irmã? Ela contou que tinha essa botija nesse local, né? E que era para arrancar, mas você quer arrancar meia-noite. Podia levar outra pessoa, eu levar outra pessoa. E aqui tinha que quebrar o terço. Não, lá tinha que quebrar o terço. Aqui não, era só para rezar o terço antes, né? E depois arrancar a botija. Mas é uma coisa verídica que... As botijas antigamente, os donos, essas pessoas que faziam essas botijas, que enterravam objetos, o que eles enterravam no buraco, de fato? Era ouro, moeda, patacão? Era o patacão, na época era o patacão. Dizem que nessa do sítio da Boa Vista, era moeda de prata, né? A pessoa era rica, né? Mas tinha também moeda de ouro, né? Tinha ouro e prata, na época era. O meu pai contava, pode contar mais outro? Pode contar, fica à vontade, pode contar aqui, você fica à vontade. Eu morava do lado da Itapiranguara,
É temporal o lugar que você encheu, sabe? Sim, tem. E depois da Itapina agora, né? Temporal. Diz que ali tinha morava um homem rico, que o dinheiro, quando ele guardava dinheiro, era num saco. As moedas, né? Na época de patacão, né? E quando ele morreu, disse que era buraco para tudo quanto era lá ao redor da casa dele. Parecia um formigueiro. O dinheiro que ele enterrava. Diz que quando ele morreu, disse Que era as tal das botijas. botija. Meu pai disse que parecia formigueiro. Da onde era muito dinheiro demais, né? Mas era muito ignorância, né? O cara não fazia uma caridade, né? Naquela época tinha esse negócio. E lá no sítio, se não fosse, eu não tivesse vendo, nós ia lá, os pés de jatobá lá. Ainda tem ainda o local, dá para ir. Mas é difícil para subir. Eu subi com o seu Afonso. Olha lá o seu Afonso. O seu Afonso, praticamente 70 anos, tem 68 anos de idade, eu com 50, mas ele tá um pichote. Para subir melhor que eu ainda, tá melhor do que eu. Não para, é todo tempo na minha frente. É em outra região, né? Mas o nosso dá para ir para a Biapina, fica até na boca da ladeira. Dá para descer bem rapidinho, bem pertinho. Ah, tá, dá para ir pelo acesso pela Ibiapina. Né? Tem acesso. E como é a ladeira de pedra, lá ela não está deteriorada, que nem essa de barro, que vai aqui pelo Tiburcio, né? Ali não dá para subir, não. Mas da serra dá. Se um dia você quiser ir fazer essa vinha. Não tenho coragem, não. Agora lá não dá para ir, não, porque até onça tem agora. Ave Maria. Abandonado. Eu conversando com o senhor, eu ia para Ibiapina, ele comprou os terrenos tudinho, naquele pé de serra, ele comprou tudinho. Até o senhor Luiz Miguel, acho que ele já vive ainda. Ele mora aqui, tem até uma foto que eu tirei com ele. Ele vendeu as terras lá para o cara lá. Ele falando que tinha comprado esse terreno lá, mas tinha levado umas cabras para lá, que é bom de criar cabra, né? Porque a onça tinha comido 49 cabras dele. Que está tudo abandonado, né? Pois é, ali, ó, antes tinha de tudo. Mas é isso aí, ó, esse negócio da botija. Essa daqui foi arrancada. Agora lá do sítio lá, eu tenho vontade de ir lá para esse arrancar, que não arrancaram não. Mas, seu João, botija hoje ninguém faz mais isso. Isso era só antigamente. Hoje os caras, os filhos, não têm acesso. Tem acesso com o dinheiro dos pais. Antes não tinha, não. Antes o pessoal olhava para o filho e olhava assim e já obedecia antes desse negócio de mandar em nada. Hoje não, hoje quem controla a finança dos velhos, dos pais, é o filho, né? Antes não tinha. E ela passava até necessidade. Seu João, eles faziam a botija o quê? Enterravam o dinheiro dentro de um pote, de um caixão? Como era que eles faziam? Também ele usava muito jarra de barro? Usava. O metal ele não corrói não, né? Com o tempo ele o ouro, mas acho que esse de hoje já estraga, né? Que é aço inoxidável, né? Sim. Pois é, mas tem muitos naquela época de ambiance que já tomam conta de assombração. E lá negócio de visagem, então o cara passava com o comboio gritando, quando era pouco estava lá para o lado de cima, saía fora quando era lá para a parte de baixo. Pessoas que morreram, né, que assim de coisa. Tudo é relato que parece mentira, né? Ou seja, seu João, essa Serra Grande guarda muitos mistérios, né? Tem ali, esse dessa botija que eu fui com a minha irmã arrancar meio-dia lá, essa eu tenho vontade de retornar lá. Você ainda tem vontade de ir lá? Tenho vontade. Qual a sua idade? Eu tenho 76. Mas ainda tenho disposição. Se não fosse esse negócio que eu fiz a cirurgia lá de câncer na garganta, né? Mas você está falando que queria ir arrancar essa botija, só queria visitar. Para ver se realmente alguém arrancou ou se ainda tem. Assim que caso um dia você quiser fazer essa filmagem, nós vamos lá. Eu acho que eu não tenho coragem, seu João. Você vê que você ganhou, recebeu aí, você e sua irmã, e não teve coragem de ir à noite. Foi durante o dia, mas é claro que você também está querendo ir durante o dia, né? Durante o dia. É que eu quero ver se já arrancaram. Acho que até hoje não arrancaram, não. Se Jatobá deve ainda estar lá. Ele tem. É uma madeira muito resistente, né? Porque tem lá, perto tem desse jatobazeiro, inclusive quase na extrema do nosso terreno, com o terreno do enteado do papai, que era filho dessa mulher que deu a botija para minha irmã, né? Era muito rica. Era rica. Aquela sítio lá, tudo era deles lá. E naquela época, quem tinha café era milionário, né? O café era uma riqueza. E era grande o terreno, que foi dividido para os vários herdeiros,
E meu pai ficou com a metade, né? Que era essa parte lá. É o mesmo sítio ali da Cinta onde eu subi com o seu Afonso, né? Só que vizinho. Pegado. Da do São Afonso, tem que entrar direito e é uma caminhada boa. Temos mais ou menos, deve dar umas 6 quilômetros, que é uma légua, né? É bem distante. Mas era pegado com a outra. Mas então, voltando ao assunto da botija, naquela época existia muita botija, né, seu João? Sim, o meu pai mesmo relatava, antiga, naquela época a gente tinha tempo de conversar com os pais, né? E ele contava, essa que eu falei do rapaz que morreu lá, que tinha muita botija, que parecia até um formigueiro, né? Ao redor da casa dele. E na época do patacão, né? Patacão, não sei qual era o valor do patacão naquela época, era patacão e o réis, depois foi o réis, né? Um réis, 2 réis, né? Dinheiro de papel não tinha, era só de metal e ouro. Na época era só o metal. Se fosse o papel, não tinha. Mas tinha muita gente que perdeu dinheiro, guardando naquela moeda. Eu tinha uma tia mesmo que ela perdeu dinheiro. Passou necessidade, e quando ela morreu tinha uns 5 ou 6 sacos de aquela moeda de 500 réis, da época do réis, né? Sei. Que não valia nada, só para desmanchar para fazer taxa, né? Pois é, rapaz, eu sei que tem muita coisa que a te gerar que dá a impressão que não é verídico, né? E tem muita gente que não acredita, seu João. Tem muita gente que vai dizer assim, esse velho está inventando história. Ele não, isso aí é a história dele, assim como muita gente diz, e outros, mas na maioria do pessoal que nos segue aqui, nas redes sociais, acreditam e defendem pessoas como o senhor que conta essas histórias. Esse daqui faz até o local, onde tem a casa que mudou a casa. Mas eu fui com a minha irmã meio-dia em ponto, até a minha irmã Ivanice, né? E a outra lá, a tia Selma. Ainda é viva a Ivanice? Isso é viva. Tem a tia Iraldice, a Ivanice. Exatamente, e ela começou corajosa e tudo, mas nessa hora lá que o baú começou a mexer lá e o relógio que estava parado há muito tempo. Mas aí saiu, se alguém achar que é mentira, você pode vir que eu vou contar a história do meu jeito. Qual a diferença de idade do senhor para ela, sua irmã? E acho que ela diferença de uns 10 anos. Na época, acho que ela tem 80 e pouco, eu tenho 76. Acho que ela era dessa faixa de uns 10 anos. Mas os mais corajosos parece que era você e ela, porque era quem enfrentava essas coisas das botijas, era você e ela. Sabe que eu, na época, eu participei muito da vida das minhas irmãs. Que o meu irmão mais novo, mais velho, foi embora cedo, né? Eu convivi com a Selma, com a Ivanice, né? Na época dos 10 anos. Acho que eu tinha uns 10 para 15 anos, talvez. E enfrentei muitas essas coisas assim de visagem. Mas não tinha banheiro, né? A gente fazia necessidade no mato. E eu tinha tomado uma na época lá na tia da Ibiapina. Aí eu fui lá para fazer minha necessidade. Lá. Aí a menina falou assim, cuidado com as almas. Eu falei, eu quero saber de alma coisa nenhuma, rapaz. Jogaram uma baciada de areia, que não estava combinado isso, ninguém. Eu sei que eu saí de lá correndo. Era um pé de limão que você tinha lá, e o pé de limão e tinha um pé de caju lá perto. Perto da nossa casa, né? Que é quando estão olhando assim, é na visão que vai para olhar para o Poço Verde. Seu João, senhor... Isso aconteceu lá no sítio. Seu João, o senhor acredita que se você tivesse tido a coragem, junto com a Ivanice, né? De ter ido à meia-noite, hoje você não estaria em Mucambo, porque você teria que ter saído, mas hoje você seria um homem, talvez milionário, você juntamente com a sua irmã Ivanice. Porque se você tivesse obedecido o horário determinado pela alma, vocês tinham conseguido arrancar essa botija e hoje seria milionário, talvez. Com certeza. Talvez que pelo... Ninguém sabe da minha a quantia, mas se fosse em ouro ou em prata, né? Era rico. Era das cada cinta todinha. Onde meu pai foi herdeiro, né? A metade. Aí eram vários herdeiros, né? Que era o filho dela. E meu pai teve um filho com essa mulher, que foi dona do sítio lá. Pensando pelo lado positivo, foi até bom que não precisou o senhor sair da sua terrinha aqui de Mucambo, né? Tá pobre, mas tá na sua terra, tá junto com seus familiares. Normalmente eles que dizem que a gente tem que sair do local, né? Mas eu tenho vontade de ir. Aí até eu convidei meu sobrinho, falei, tia, agora não adianta mais não, tá muito perigoso lá. Negócio que é muita... Porque agora ali é patrimônio do governo, né? E tem muita onça, é patrimônio protegido pelo IBAMA, né? O carro dos bichos, as onças. Ela é pegado com o Banco Nacional lá de Ubajara, né?
emendado tudo ali que eu olhei, mas você não pode andar nem com estilingue, né? Pois é, mas é isso aí. Seu João, foi um prazer conversar com o senhor. E acredite que é verdade, as botijas existiam, está aqui uma prova viva. O seu João, juntamente com a irmã Ivanice, foram tentar arrancar uma botija, mas se deram mal porque foram no horário errado. Era para ser meia-noite, mas não tive a coragem de ir. E aconteceu esse negócio de a minha irmã ir sozinha, né? Entendeu? Eu falei. E entrar lá no casarão, que era abandonado, e começou a me mexer em baú e o relógio bateu lá assim, há muito tempo que estava parado. Isso aí é verdade. É pena que ninguém gravou, né? Mas se alguém tiver dúvidas, pode me procurar que eu relato do mesmo jeitinho que eu relatei. E é uma pena, porque dessa entidade, né? O estudo abandonado, mas é um lugar que tem boas recordações e coisa até engraçada às vezes, né? Embora o tesouro nunca tenha sido encontrado, a lenda da botija de João Freire e Ivanice continua a ser passado de boca em boca em Mucambo. Para muitos, a verdadeira riqueza dessa história está na união da família em torno de um mistério que atravessa gerações. Com a modernidade chegando a passos largos em Mucambo, a história da botija permanece como lembrete de tempos mais simples, quando o maior tesouro era a própria narrativa. O rapaz saiu daqui meia-noite para ir comprar um café lá na serra, quando chegou lá no riacho, ele que vai para o sítio dele. Aí ele estava montado numa burra e a burra parou, ele tinha chovido muito forte.